Bom dia a todos pelo horário de onde me encontro aqui. É uma satisfação poder ter esse contato com todos. Esse é o canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. Esse é o vídeo 86 do canal e nós vamos falar sobre um tema bem interessante, de muita expectativa, quanto à vida lá no Novo Mundo, em especial em relação a casamentos com pessoas que foram ressuscitadas. Como será o matrimônio de pessoas que voltaram à vida por meio da ressurreição? Existem muitos questionamentos sobre isso e eu gostaria de tratar desse tema nesse vídeo, então você é convidado a ouvir essa menção. Nós procuramos nesse canal sempre tentar expandir, acrescentar e trazer realmente pontos que alguns têm dúvidas, e de verdade têm dúvidas. Existem algumas perguntas dos inscritos no canal, esse canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios, no YouTube. E se você não é inscrito, eu convido para que você possa se inscrever, apertar também esse sininho aí, que ele te dá notificações quando novos vídeos forem postados. Mas olha alguns questionamentos, algumas perguntas que foram lançadas no canal que eu gostaria de então esclarecer. Veja a primeira dessa que diz: gostaria de saber sua opinião de um assunto bíblico de Abraão, Sara e Quetura. Qual das duas ele irá ficar na ressurreição? Foi uma pergunta de um comentarista que lhe fez. Tudo de bom para si, assim, né? A irmã menciona aí que desejava saber, até uma pergunta de uma pessoa que já tinha feito. E essa pessoa até foi no meu Facebook, né? Felizmente ele está lá no meu Facebook particular e pergunta assim: ô Vitória, né, que minha filha, fala pro teu pai para ele não esquecer do vídeo do YouTube do tema Sara e Abraão, né? Ele deve lembrar. Então é sobre esse tema aqui. E outro irmão ainda mencionou algo interessante. O irmão Paulo disse assim: irmão Ronaldo, outra sugestão de vídeo. Muitos irmãos estão pregando, não dizendo, mas pregando que no novo mundo não vai ter mais casamentos e fazem isso baseados em Lucas 20, 34 ao 36. Por favor, irmão, fale desse assunto em um vídeo, obrigado. Bem, esses foram alguns dos prints que eu pude tirar dos inscritos referente às perguntas. Existe mais, né? Outros fizeram essas perguntas e eu selecionei apenas esses. Mas é interessante que existe essa curiosidade e ela é relevante, né? O que vai acontecer lá no Novo Mundo em relação aos ressuscitados, no que diz respeito ao matrimônio. Mas o que me chamou mais atenção foi também o questionamento, a menção do irmão Paulo, porque ele mencionou que alguns estão pregando isso. E aí é uma questão de ensino, né? Aí a gente tem que se preocupar realmente para passar uma verdadeira visão sobre o tema. Essa preocupação é interessante. Então vamos à resposta. Bem, nós temos que pensar que esses questionamentos são interessantes, relevantes e até natural do ser humano, até porque visa a nossa perspectiva futura, em especial aqueles que perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa. Então eles têm uma perspectiva, né, de lá no Novo Mundo reencontrar com seu falecido marido, sua falecida esposa, né, pessoas que se amavam e que infelizmente a morte, por diversos motivos, encerrou esse contato, mas não tirou o amor. Então alguns nutrem realmente essa vontade. Eu quero refazer, né, o meu casamento lá, estar com a pessoa que eu amo. Então, baseado num texto bíblico de Lucas, capítulo 20, ali o relato menciona sobre uma intervenção que os saduceus fizeram nas palestras de Jesus Cristo. E os saduceus, eles de forma hipócrita, porque eles não acreditavam na ressurreição não, mas eles queriam deixar Jesus numa situação constrangedora. Então eles trouxeram questionamentos que eles mesmos não acreditavam, mas queriam testar Jesus Cristo. E aí perguntou a Jesus Cristo: a Jesus, como que vai ser lá na ressurreição? Vamos supor que, né, teve 7 irmãos e aí casou com uma mulher, um dos irmãos morreu, e para manter a descendência, aí o outro assumiu essa esposa e aí ele morreu, e assim aconteceu com os 7.
Lá na ressurreição, qual desses 7 vai ficar com a esposa? Isso acontece também nos dias atuais. Uma pessoa falece, aí casa com outra, né? Aí depois pode até falecer, casa 2 ou 3 vezes, e aí depois nós vamos falar sobre essa situação de poder casar, né? Mas o que ocorre? Pode ter 2, 3 esposas ou 2, 3 maridos devido ao falecimento de seu cônjuge. Lá no Novo Mundo, como que vai ser essa situação? Aí aparece lá, né, suas 2, 3 esposas, 2, 3 maridos. Quem vai ficar com o marido ou com a esposa ressuscitada? Também há a questão de alguns relatos bíblicos mencionar até o caso que foi falado sobre Abraão, Sara, Quetura, outros que tiveram esposas, concubinas, tiveram até filhos com elas. Lá no Novo Mundo, ele vai assumir quem? Olha que situação interessante. Só que nessa questão dos saduceus, hipócritas saduceus, que apenas queriam deixar Jesus constrangidos, eles perguntaram. E Jesus, é muito bom entendermos isso. Jesus ele não dava muita margem para pessoas hipócritas, não. Ele nem tinha a obrigação de ficar respondendo a todos os questionamentos, e ainda mais porque Jesus lia o coração e sabia muito bem que a pergunta era capciosa. Então ele sabia falar o que ele queria falar, né? E dar aos seus inimigos algumas palavras ali que eles pudessem ir embora. Então Jesus começou a mencionar o relato de Lucas, capítulo 20, 34, que diz: Jesus lhes disse: os filhos deste sistema de coisas se casam e são dados em casamento. Note. Mas os que são considerados dignos de ganhar aquele sistema de coisas e a ressurreição dentre os mortos não se casam, nem são dados em casamento. De fato, eles nem podem mais morrer, porque são como os anjos e são filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Mas que os mortos são levantados, até mesmo Moisés revelou no relato sobre o espinheiro, quando ele chama Jeová de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Conseguiram observar alguns pontos interessantes? E aí nós vamos então agora falar sobre eles então. Por muito tempo, as publicações do escravo, do corpo governante, né, ficavam falando que a ressurreição aqui possivelmente era terrestre, que Jesus estava falando sobre a ressurreição na terra, no novo mundo. Até porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, e ali foi também citado Abraão, que vai ter perspectiva de vida aqui no novo mundo, né? Porque não foi chamado com um pacto para uma vida celestial, né? Jacó, Isaac, então, enfim, aí dava a impressão que Jesus dava a indicação de que estava falando sobre uma vida terrestre. No entanto, o corpo governante, de forma humilde, entendeu ao longo do tempo que o seu entendimento das escrituras estava errada, tinha que ser mudado, não era isso. O entendimento, e aí é bom a gente desde já entender, né? Alguns acreditam que numa sala escura, Jeová desce com o Espírito Santo e se reúne com o corpo governante e dá todas as explicações. Não, isso não acontece não. Os membros do corpo governante estão na dianteira da obra e são estudiosos, eles buscam o entendimento, oram a Jeová, e ao longo do tempo, algumas coisas que anteriormente falavam foi mudado. Isso não torna a religião errada. Na verdade, aqueles que humildemente aceitam correção e se sujeitam a fazer a mudança é algo que já é específico do povo de Jeová. Portanto, mesmo que as publicações antigas, né, as revistas mais antigas, dessem indicação de que Jesus possivelmente estava falando sobre uma ressurreição na vida aqui na Terra, na verdade Jesus provavelmente estava falando sobre a vida celestial naquele momento. Como nós indicamos isso atualmente, que agora é a vida celestial? É importante notar que no relato existem algumas frases, algumas palavras
que dá essa indicação para termos uma visão de que o assunto estava sendo falado de forma celestial, aqueles que são ressuscitados para a vida celestial. Palavras como são contados dignos para a ressurreição. Bem, o ser humano ele não é contado digno para a ressurreição, ele recebe uma misericórdia, né? Jeová estende o perdão e os traz de volta. Já aqueles com vida celestial, eles são contados dignos. E também é mencionado que eles não podem mais morrer, ou em algumas traduções, a morte não faz mais efeito sobre eles, não tem mais poder sobre essas pessoas. E nós sabemos que no novo mundo, até os ressuscitados podem depois morrer se não viverem de acordo. Já os que têm esperança celestial, eles na verdade, eles são contados dignos e recebem um corpo indestrutível. Eles não mais morrerão, eles foram contados dignos e recebem assim a imortalidade. Por isso, naquele momento, à vista de seus seguidores, seus apóstolos, Jesus provavelmente já estava dizendo a eles, esquecendo os saduceus, né? A pergunta foi dos saduceus hipócritas, mas Jesus aproveitou a ocasião para falar a verdade para os apóstolos. Então, lá na vida celestial, eles serão como anjos, com um corpo espiritual. Eles não casam, não são dados a casamento, né? Então não existe esse laço matrimonial. Mas é interessante que Jesus, no versículo 37, depois de falar sobre que não são dados a casamentos, né? não tem vínculo matrimonial, no 37 ele diz, mas quanto aos que serão ressuscitados, né? Aí ele já passa, é tipo uma transição de frase, né? Isso é interessante, que aí ele deu a resposta ensinando aos apóstolos, mas aí ele, mas quanto à ressurreição, é claro que vai haver, e aí Jeová é um Deus de vivos, aí ele já está falando sobre a vida terrestre. Porque podemos entender que Jesus poderia ter feito isso com os saduceus, não dando uma resposta exata do que eles desejavam. Porque Jesus, ele, como dito, ele já sabia da hipocrisia, sabia do coração daqueles homens. Até tem ocasiões descritas na palavra de Jeová, que ele fala sobre o templo, né? Aí fala isso, derrube esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Ele não estava falando sobre o prédio, ele estava falando sobre o seu corpo. Então algumas coisas ele dizia às pessoas hipócritas de uma forma que, entendam se vocês quiserem entender, que vocês não merecem receber a verdade pela sua hipocrisia de coração. É assim que Jesus lidava. Mas é interessante agora, então, voltarmos para o ponto aí da ressurreição. Bem, Jesus ali provavelmente estava então falando sobre a vida celestial, não tem nada a ver com a vida terrestre. Então, como será a ressurreição lá no novo mundo que nós esperamos? Aqueles ressuscitados vão poder casar, o seu cônjuge que está aqui esperando, ou mesmo, né, que aconteceu ao longo do tempo, um morreu, depois o outro morreu também, e aí eles se encontram, talvez até num acidente ou em uma outra situação, que morreram juntos, aí ressuscitam lá. Como será a vida deles? Não existe relato bíblico que dê o devido esclarecimento sobre esse ponto. Não existe. Qualquer fala é apenas e mera especulação. É verdade, porque o que não se encontra na palavra de Jeová, o ser humano não pode afirmar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Algumas coisas nós já podemos ter a garantia, e aí podemos também ter uma visão a longo alcance aí de algumas situações. A primeira garantia é a seguinte: quando uma pessoa morre, foi rompido o matrimônio. Isso é dito aí em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, que diz assim: por exemplo, a mulher casada está amarrada por lei ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei do seu marido. Por isso, enquanto seu marido viver, ela será chamada de adúltera caso se torne de outro homem. Mas se o marido morrer,
ela ficará livre da lei dele, de modo que não será adúltera caso se torne de outro homem. É claro que isso também se refere ao homem, ou seja, à morte, e na morte é rompido o vínculo matrimonial. Então é de se esperar que os ressuscitados não têm mais esse vínculo porque foi rompido. O que eu quero esclarecer com isso? É o que a palavra de Deus diz. Na morte é rompido o matrimônio. Então não existe mais o compromisso da pessoa, vamos supor aqui, né, que a pessoa casou com outro ou com outra, ela chegou lá ao novo mundo. Aquele não tem mais direito sobre ela ou sobre ele aqui, porque foi encerrado o matrimônio. Esse ponto é muito relevante, muito importante, para que ninguém fique cobrando aquele que desejou seguir sua vida e constituir um novo relacionamento matrimonial aos olhos de Jeová de forma correta. Ninguém deve falar, mas você não deveria casar, não. Automaticamente, na morte, está rompido o vínculo matrimonial e a pessoa tem o direito de um novo casamento. Então isso quer dizer que aqueles que vão ser ressuscitados não pode nem sequer constituir uma nova família, ou mesmo se a pessoa não casou, ou mesmo se já faleceram os dois e lá se encontrarem, eles não vão poder se casar novamente, voltar ao vínculo da família. Note, existem alguns relatos bíblicos que nos fazem pensar um pouco. Lázaro, amigo de Jesus Cristo, ele já estava morto há 4 dias, né, quando Jesus Cristo chegou próximo do túmulo dele, e Jesus sabia que ele não tinha mais vida, que Lázaro estava morto e foi ressuscitado. Ao ser ressuscitado, ele voltou para o seio de sua família. Não se diz exatamente se Lázaro casou ou não, mas possivelmente será que houve uma proibição de Lázaro se casar? Aquelas crianças, né, ou outros que foram ressuscitados, teve até uma menina que foi ressuscitada por Cristo. Será que no futuro ela não pôde casar pelo ato de ser ressuscitado? Aí nós podemos imaginar, será que ser ressuscitado tira os desejos das pessoas, modifica a vida da pessoa? Não será a pessoa ressuscitada para uma vida plena? Ou ela, por ser ressuscitada aqui na terra, ela perde seus desejos sexuais, seu desejo de ter uma companheira, um companheiro? Será que será eliminado de sua mente e ela seguirá sozinha na vida? Aí é a coisa que a gente pode imaginar. Porque a palavra de Jeová diz que a pessoa será recuperado para a sua vida. Possivelmente, tudo indica, aí vem as especulações também, né? Mas tudo indica que a pessoa terá suas condições normais de vida, a sua plena condição como um homem e como mulher. E como então será? Bem, nós não sabemos, porque como dito, a palavra de Jeová não diz. Uma coisa é extremamente garantida: nenhum servo de Jeová que viver naquele novo mundo sofrerá, terá angústia, terá decepção, terá a sua vida privada de algo que é natural do ser humano. Não, ninguém ficará ali agora pensando, eu sou solitário, sou triste, ou eu queria ficar com esse, e temos condições de ficar juntos, mas sabe por quê? Jeová não é um Deus de regras restritivas, maldosas, que visam trazer apenas confusão, trazer dificuldades. Não, Jeová é maravilhoso. Se não há questões que impeçam, Jeová, ele sempre deixou isso claro na sua palavra, que ele abre mão, ele cede, ele escuta, ele observa. Teve casos que não tinham nem na lei, e aí foram observados ali a necessidade de se colocar para suprir necessidades de outros. Então, o que eu quero passar com isso? Aqueles que esperam estar no novo mundo podem ter a garantia
de que Jeová vai satisfazer todas as suas vontades que estejam de acordo com a vontade e o propósito de Jeová. Nada vai ser restritivo, como essas regras de humanos, que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, Jeová é outro, e imagina lá no novo mundo, como ele vai ficar feliz de ver a felicidade de seus servos. Portanto, aqueles que têm perspectiva de encontrar seu cônjuge, você tem todo o direito disso, porque a Bíblia não é restritiva, ela não diz o que vai ocorrer, mas nós podemos imaginar como é o nosso Deus. E diante de algo, aí entra, né? E aquele que teve, né? 2, 3 esposas. Jeová vai resolver tudo, ele não vai estar à frente. Jesus, né? Como o primeiro rei ali, o rei que vai reinar por 1000 anos, eles não vão estar à frente de ajudar o ser humano? Você não confia que eles são sábios o suficiente para lidar com qualquer situação? Então, se a palavra de Jeová não diz algo exato, não cabe ninguém agora ficar especulando ou tirando a motivação, a esperança de alguém. Não, seria maldade, seria crueldade e, na verdade, até algo que você está querendo se comportar como Deus, porque Ele mesmo não colocou. Mas nós também podemos criar expectativas corretas de que Jeová é um Deus que supre todas as necessidades do ser humano, que Ele não é restritivo, que Ele não é maldoso, Ele não vai privar ninguém de algo bom quando pode ser feito. Vamos esperar, vamos fazer o seguinte, vamos chegar ao novo mundo, mantenha sua confiança, sua lealdade a Jeová, vamos manter o nosso pensamento nas coisas positivas para chegar lá, porque lá nada vai nos faltar. Aqueles ressuscitados serão muito bem acolhidos, e tudo indica por sua família. E o que vai ocorrer com detalhes ali, detalhes aqui, olha, nós estamos lidando com Jeová. Confia nele? Eu confio. Então eu não acredito que ninguém vai sofrer lá naquele novo mundo. Vamos chegar lá? Bem, eu acredito que eu tenha respondido aos questionamentos, né? Existe a questão bíblica e aquela visão foi alterada, né, pelo corpo governante das explicações ali, possivelmente Jesus já estava falando sobre a vida celestial e não é a terrestre. Existe uma visão de que Jeová, né, cuida de seus servos e de suas necessidades e muito mais cuidará no novo mundo. Existe a condição daqueles que então decidiram criar um novo vínculo matrimonial, né, que aí deve ser respeitado. Existe a questão de que na morte é encerrado a particularidade do matrimônio, mas vamos ver o que acontece lá no novo mundo. Eu quero chegar lá, eu estou tentando com minha família, fazendo todo o esforço aí. Nós sabemos das nossas imperfeições, mas a gente está fazendo um esforço firme aqui. Espero que vocês também, tá bom? Sejam todos abençoados por Jeová, que Jeová esteja com vocês, que nós possamos viver bem essa vida que nos sobra aí nesse resto desse mundo horrível, para que no novo mundo haja só felicidade e alegria, porque por certo, somente isso haverá. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.